Invisível da vida desta semana. Como estão? Contem-me coisas. Aqui vamos falar hoje sobre relações. Olá, quem vai chegando? Estou aqui à espera que chegue a minha companheira do Invisível da Vida, a Cristiana. Vão-me dizendo se me conseguem ver, se me conseguem ouvir bem. Alô, alô, bom dia. Olá, minha querida. Conseguem me ouvir bem, ver bem? Vamos dar aqui mais um bocadinho. Sim, tudo bem, ótimo. Então, hoje vamos ter aqui um tema que eu acho que toca a todas as pessoas, mesmo aquelas que não estejam num relacionamento, mas que querem estar, por exemplo, ou porque ainda têm algumas feridas de relacionamentos anteriores. Eu acho que é muito aquilo que o ser humano mais se preocupa, digamos assim, nos relacionamentos, a forma como vê a vida, a forma como está na vida. Ou então, chegou aqui a Cristina. A quem vai chegando. Partilhe com quem sentir. Olá, minha querida. Olá, bom dia, boa Muito tarde. bem, como estás? Bem, obrigada. E tu? Também, muito bem. Hoje trazemos aqui um tema que eu estava a dizer que eu acho que toca a todos, porque mesmo aqueles que dizem que se calhar não querem um relacionamento, que estão bem sozinhos, no fundo pode haver alguma dor, não é? Ou Uhum, alguma questão que faça pensar que assim seja, porque o ser humano precisa, naturalmente, é um ser que gosta de se relacionar com o outro, relacionar com o próximo e revela muito daquilo que está no invisível, portanto, seja padrões, seja forma de estar, forma de se sentir seguro. E o interessante é que percebemos que muitas vezes a atração que sentimos por uma pessoa não é ao acaso. Realmente tem muito por detrás de todos os temas que fomos falando, seja a nossa origem, seja a forma como o nosso corpo sente, seja a forma como vemos a vida. Portanto, há aqui muito de padrões, a forma como aprendemos o que era o amor, a forma como aprendemos como é construída uma relação a dois. E é isso que vamos falar hoje aqui um bocadinho. Seja as pessoas que ainda não estejam numa relação ou as pessoas que já estão numa relação há muito tempo, o que é que esta dinâmica de relacionamento, esta dias pode realmente falar sobre nós próprios, eu acho que vai dar tudo nisso, vai realmente levar a um conhecimento interior, portanto percebemos que o outro é só um espelho, é só uma forma de nos conhecermos um bocadinho melhor. uhum. É, à semelhança de tudo aquilo que nós temos estado a partilhar, este núcleo temático do que são os relacionamentos amorosos não foge a esta regra de que o nosso inconsciente, que as dinâmicas inconscientes acabam por ter aqui um papel muito impactante e muito preponderante também nas escolhas que nós fazemos e na forma como nos posicionamos dentro desta temática. Portanto, é isso, sim. Bora lá explorar um pouco mais aqui, agora dentro deste núcleo temático, que nada é, na realidade, como uma expansão de todos os outros e, em resumo, como tu disseste, um espelho daquilo que está dentro de nós e da forma como nós nos relacionamos com nós mesmas também. Sim. Olha, então ia se calhar propor então para se calhar apresentares um bocadinho mais este lado de as pessoas que já estão num desenvolvimento pessoal e não conseguem encontrar ninguém, não conseguem encontrar um parceiro, até procuram, ou ele não surge, não é? Não aparece, são pessoas que dizem que
não conseguem encontrar ninguém, não se sentem atraídas por ninguém. Ou então também aquelas pessoas de que acabam sempre por escolher o mesmo tipo de parceiros, digamos assim. Parece que acertam sempre, não é? Quando começam-se a envolver, chegam sempre a um ponto em que dizem não, não quero mais, é mais do mesmo, não conseguem sustentar uma relação longa. E aqui também entra sempre a questão de que apenas é um lado da versão da história, é isso que eu quero dizer. Uhum. Portanto, é sempre a posição da pessoa que diz que é sempre as mesmas pessoas, eu chego ao mesmo, não consigo atrair uma relação que conscientemente querem, mas inconscientemente acabam por se envolver num tipo de relação que não desejam. Uhum. Então, bora lá. Em termos daquilo que é as pessoas que não estão num relacionamento amoroso, eu dividiria, e mediante aquilo que eu também observo em acompanhamento, eu dividiria precisamente em dois grandes ramos, digamos assim. Fazendo aqui a ressalva de que não há nada de errado em eu escolher, em determinados momentos da minha vida, não estar num relacionamento amoroso. Só que o que é que acontece? Aqui a questão não é se eu estou ou não estou num relacionamento amoroso, é de que lugar é que eu decido estar ou não estar. Ou seja, aquilo que eu sinto e aquilo que vivo dentro de mim neste momento da minha vida, faça esta temática, faça esta escolha. Então, dentro do que é não estar num relacionamento amoroso, eu vejo assim dois grandes perfis, vá, vou dizer perfis. A pessoa que não está num relacionamento amoroso e que diz que não quer, neste momento, estar num relacionamento amoroso, e a pessoa que quer estar num relacionamento amoroso, que não está num relacionamento amoroso, que quer estar num relacionamento amoroso, mas que por algum motivo ou atrai sempre o mesmo perfil de pessoas, como tu disseste, ou não atrai ninguém. Mas há aqui um investimento de tempo em que, ok, eu quero ter um relacionamento amoroso, mas por algum motivo eu não estou a conseguir. E vamos por partes. Vamos olhar aqui primeiro para este perfil, vá, quase como se fosse uma pessoa, para esta pessoa que diz assim: eu não quero estar num relacionamento amoroso, eu basto-me, eu sou suficiente, eu não preciso de ninguém. Tudo certo, já falamos anteriormente, não é sobre querer ou não querer, não é sobre a forma como eu escolho viver, é sobre o que é que isto passa, o que é que isto traduz nas entrelinhas. Porque uma coisa é eu ser independente, uma coisa é eu me desenvolver enquanto ser humano e, de facto, em última instância, eu sou autossuficiente, não é? Eu não preciso propriamente de estar num relacionamento amoroso para sobreviver, digamos assim. Ainda que, como tu disseste, é sempre bom, digamos, pelo menos na minha opinião, nós conseguirmos dividir, partilhar a vida com alguém que nos faça sentido. Pronto, mas eu posso escolher não estar. Só que o que acontece? Esta independência camuflada de muitas vezes muralhas altíssimas, muros altíssimos, pode traduzir uma infância, por exemplo, ou até uma criança que se relacionou com pai e mãe, ou com quem cuidou dela, ou o que seja, pode ter sido uma criança que aprendeu que ela tinha efetivamente que ser suficiente por ela mesma, ou porque viveu num ambiente muito hostil, ou porque viveu a observar o pai e a mãe sempre a discutirem. Então ela desenvolve este mecanismo de defesa de que, ok, eu efetivamente tenho que me bastar, eu tenho que estar segura comigo mesma e só comigo mesma, se calhar, é que eu estou efetivamente bem. Então, olhando para aqui, pode haver esta temática e a temática também da pessoa não se querer vulnerabilizar, de ter aqui um exemplo de relacionamento amoroso, por exemplo, com pai e mãe, que possa ter sido tão turbulento que a pessoa assuma uma realidade de que não posso sequer relacionar-me com alguém que me deixe vulnerável a este ponto. Então, claro que cada história é única e nós precisamos de perceber, de facto, depois os contornos específicos de cada realidade, mas como sempre temos convidado aqui nestas lives, eu convidaria neste momento também alguém que tenha este perfil e que nos esteja a ouvir a questionar-se. O que é que isto de facto traduz na sua realidade específica? O eu não quero ter ninguém porque eu não preciso de ninguém e está tudo bem assim. Pronto. Tudo bem, vamos questionar e vamos perceber se de facto é uma escolha leve ou se vem aqui vinculada a alguma forma de que eu aprendi de amar, de estar e de me relacionar. Por outro lado, temos então as pessoas que, eu quero muito estar num relacionamento amoroso, mas eu não consigo, ou porque atraio sempre o mesmo perfil de pessoas, como tu disseste, ou porque efetivamente nem aparece ninguém. E eu aqui, neste momento de vida, ainda dividia em mais duas ramificações, que é a pessoa que conscientemente diz que quer e que verbaliza que está disponível, mas que depois
Até às vezes por motivos semelhantes aos exemplos que eu dei anteriores, porque teve um exemplo hostil de relacionamento com pai e mãe, ou porque aprendeu que não podia ser vulnerável, ou porque não aprendeu a receber amor, o que seja. Então há aqui quase que uma dualidade. Eu quero, mas a minha história, a minha infância, a forma como eu me relacionei com o pai, com a mãe, a forma como eu vi que eles se relacionavam, faz com que eu esteja aqui nesta dualidade, de que eu quero, mas eu aprendi que se calhar não é assim tão seguro eu me permitir receber, me permitir ser cuidada, me permitir ser vulnerável. Ou então, uma pessoa que conscientemente diz que quer, mas que por algum motivo, inconscientemente, este lugar que deveria ser de um companheiro, de uma companheira, ele está ocupado por outra dinâmica. E aqui nós entramos em raízes mais profundas, porque às vezes pode não ser claro para a pessoa que o lugar que deveria, o tempo que deveria estar, e até mesmo o lugar que deveria estar disponível para alguém chegar à sua vida, ele já está efetivamente preenchido, ou por mãe, ou por pai, ou por filhos e filhas até, porque às vezes a pessoa pode ser divorciada, pode ter filhos com alguém, até pode nunca ser casado, mas ter um relacionamento que tenha efetivamente filhos, e aquele lugar já está preenchido, então não há espaço para que chegue alguém. E para algumas pessoas isto pode ser óbvio, de que realmente eu dedico muito tempo ou a cuidar da minha mãe, ou a cuidar do meu pai, ou a cuidar dos meus filhos, mas para outras pessoas esta dinâmica pode não ser tão clara assim, porque ela pode efetivamente estar associada a uma dinâmica, a uma lealdade invisível. Exemplo, a minha mãe nunca conseguiu ser feliz nos relacionamentos amorosos. É um exemplo, atenção, não é o meu caso. Sim. Mas exemplo, a minha mãe nunca conseguiu ser feliz num relacionamento amoroso. Então eu, por lealdade invisível a esta realidade da minha mãe, o meu inconsciente, para pertencer, acha que, ok, então eu tenho que fazer exatamente igual. Eu não posso, não sou merecedora, não estou autorizada a viver uma realidade onde alguém me ama, me trata bem, onde há um relacionamento amoroso próspero. Uhum. Então, claro que, novamente, cada história é única e nós precisamos de olhar para a nossa história com carinho, acolhê-la, perceber quais são os contornos, mas aqui em traços gerais, acho que daquilo que é o não estar num relacionamento amoroso e querer ou não querer, pronto. Depois acho que já trouxemos aqui algumas ramificações que podem trazer aqui alguma luz, expandir um pouco mais a consciência a quem nos ouve e que possa perceber, ok, isto ressoa mais comigo, esta temática ou este exemplo ressoa mais comigo. Então, novamente, é questionar e permitirmos-nos, não é, a este questionamento de nós para nós mesmas. É sempre uma conversa de nós para nós mesmas, de que, ok, o que é que isto significa para mim? Em que é que isto se traduz realmente? O que é que eu estou disposta neste momento a deixar cair, seja muralhas, seja aqui estas defesas, seja até desapegar-me um pouco a estas histórias, a estas lealdades invisíveis que, epá, espera lá, ela está a dar aqui este exemplo, agora que eu ponho em perspectiva, efetivamente, a minha mãe, o meu pai, o que seja, nunca tiveram uma relação amorosa assim muito saudável. Então, ainda que eu não observe que este lugar possa estar ocupado conscientemente, será que inconscientemente, e isto na constelação familiar é muito visível quando se faz este trabalho, será que inconscientemente este lugar pode estar a ser aqui ocupado por uma lealdade invisível? E pronto, e depois está tudo bem, deixar fluir, também não criar aqui um drama, ai meu Deus, que agora estou aqui embrulhada nesta dinâmica e não vou conseguir sair. Não, há sempre a possibilidade de fazer ligeiramente diferente. Sim, e aquilo que eu queria aqui destacar, Cristiana, é que realmente quando há esse tipo de situações em que as pessoas não conseguem perceber porquê e surge a questão, mas elas não entendem, nada como fazer uma constelação. A constelação traz o campo ao de cima, ou seja, muito daquilo que é revelado, nós não estávamos a ver, não estávamos a perceber o que é que ali acontecia. E nós também somos ótimos a criar teorias. Vamos contando uma história nós próprios. Não, eu sou assim. Normalmente acontece muito e eu acompanho algumas pessoas que Tenho vão, o por dedo exemplo, em podre, não é que situações. se diz? Tenho o dedo podre para o amor ou qualquer coisa. Exato. Ou então, eu sei porque eu sou filha de pais separados, eu sou filho de pais separados, portanto eu sei isso, não quero isso, ou vi a relação da minha irmã, do meu irmão, não quero me envolver, não querem se comprometer. Também há muito esta questão nesse ramo, digamos assim, de pessoas que até vão namorando, não é? Até vão curtindo, digamos, mas não querem assumir um compromisso, não querem assumir uma relação. E muitas vezes vão contando histórias, mas em constelação
vê-se que se calhar não era bem essa história que estavam a contar. Se calhar a lealdade é outra, vem ao de cima, se calhar, uma outra perspectiva, uma outra forma de ver. E quando realmente há esta vontade, não é? Por isso é que o nosso trabalho é sempre uma parceria. Quando há vontade do próprio cliente alterar isso, porque deseja realmente construir um outro tipo de relacionamento, consegue-se. Há várias dinâmicas, há várias formas de realmente olhar para esse padrão, olhar para essas lealdades e ultrapassar isso. Uhum, Portanto, trazer também aqui um lado de esperança. Portanto, não é só também identificar e ter conhecimento da história, claro. mas de facto consegue-se trabalhar e consegue-se modificar, porque nada como realmente sabermos aquilo que nos Isso. está a travar ou aquilo que nos está a bloquear para realmente quebrar o padrão. Tem que ser também um ato de consciência, um ato de vontade. Sim, alinhar um pouco mais a realidade, não Sim. é? Na constelação, ainda que eu estava-te a ouvir, e já me aconteceu, e certamente a ti também, que é, para nós está explícito o que é que está ali a Uhum. acontecer. E nós vamos guiando a pessoa para que ela tenha o próprio do insight, não é? E fazendo algumas questões para medir o pulso à situação e para perceber se a pessoa está a ver o mesmo que nós estamos a ver. E às vezes é explícito que aquele lugar está ocupado por outra dinâmica e a pessoa nega e está tudo bem também, em algum momento nós nos questionarmos de será? Eu até fui fazer uma constelação e apareceu esta dinâmica com o pai, com a mãe, mas eu não sei se isto faz muito sentido. Eu volto a repetir, vamos nos permitir contactar com a informação. Às vezes, no momento, é um choque nós contactarmos com aquela informação que se está ali a mostrar, porque eu, pelo menos, não dou indicações à pessoa, olha, posiciona o representante aqui ou ali. A pessoa é livre de posicionar aquilo que como quiser, como entender, dizer aquilo que bem sentir dentro do campo de constelação que está ali aberto e que se está a mostrar, se está a Uhum. revelar. Então eu faço muito esta questão, olha, eu não te disse para tu me responderes desta forma, eu não te disse desta forma, então algo em ti, algo aqui fez estes movimentos. Então, isto por si só poderá ou não ser uma informação. E a pessoa leva aquilo com ela e vai vivendo e vai integrando, e às vezes aquele momento pode não fazer, pode não juntar as peças, mas depois, a dado momento, quando for para a ficha cair, nós vamos perceber que realmente, agora que eu estou a pôr em perspectiva, este foi um padrão que eu alimentei desta e desta forma. Então, aí nesse momento, nós estamos efetivamente prontas para escolher, porque é como tu disseste, não basta ver, não basta simplesmente expandir a consciência, eu tenho que estar disposta depois a agir em conformidade com a consciência que eu expandi, porque senão, pronto, é só ver, está visto, e depois de ver também não dá para desver, mas se eu quiser continuar a alimentar um padrão antigo, ele também será alimentado. Mas é possível, sim, em qualquer temática, não só nesta temática dos relacionamentos amorosos que nós estamos aqui a falar, em qualquer temática é possível expandir a consciência e ir criando pouco a pouco o alinhamento. E Sim. eu queria agora, desculpa, interromper-te, mas queria agora, acho que também é interessante nós vermos aqui a outra parte, digamos assim, que é as pessoas, como tu na introdução disseste, pessoas que até já estão num relacionamento amoroso, Uhum. eh, há algum tempo, não é? E que na realidade depois acabam por também ver aqui algumas dinâmicas que às vezes no início até pode ser tudo muito, muito maravilhoso, não é? Mas depois quando aprofundamos a relação percebemos que os relacionamentos amorosos são uma grande escola, não é? E a consciência sistémica também não só nos dá a possibilidade de nós entrarmos num relacionamento com mais consciência, mas vamos imaginar que a pessoa até já está num relacionamento, está agora a contactar com estes temas e é completamente alheia a toda esta temática e está numa relação da qual não pretende sair, porque acha que ainda há ali amor, que ainda há investimento que quer fazer, mas está a braços com umas dinâmicas um tanto ou quanto turbulentas. O que é que, o que é que aqui esta consciência sistémica também nos pode ajudar a ver quando, ok, eu já estou numa relação, vejo aqui este e este desafio, não quero sair porque há respeito, porque há amor, há vontade ainda em conjunto de trabalhar, mas realmente está a ser muito desafiante um ou outro ponto. O que é que nós, olhando para a nossa história, para a nossa dinâmica familiar, também podemos beber para prosperar cada vez mais nesta temática, enquanto casal? Sim, olha, eu acho que isto é o mais interessante, é quando realmente já temos uma vida estabelecida, escolhemos o nosso parceiro de vida, vai sempre, não há relacionamentos que seja sempre um mar de rosas. Os relacionamentos, eu acho que é o principal poder deles, é nos
tirar da zona de conforto, é nos fazer crescer e realmente conviver com uma pessoa, construir uma vida, alimentar os nossos sonhos, alimentar os sonhos do parceiro, é sempre algo desafiador. A vida vai Uhum. sempre nos colocar momentos em que, lá está, só vemos amor e cor-de-rosa, como há momentos que pensamos que se calhar melhor é caminhos separados, ou mesmo que não pensamos num ato tão radical, mas pensamos mesmo de que porquê esta pessoa? Porquê que eu escolhi esta pessoa que está ao meu lado? Porquê que esta pessoa, apesar de eu gostar tanto, me irrita tanto neste aspecto? Ou porquê que esta pessoa não me apoia? Porquê que eu gosto de um lado e não gosto do outro? Porque é sempre assim. Nós também somos assim connosco próprios. Há sempre partes nossas que nós não queremos ver, não queremos olhar, como também as do parceiro. Portanto, é esta relação a dois que traz muito ao de cima de lealdades invisíveis, de padrões. Tudo isto vai muito de uma tenra-idade. Isto parece que estamos sempre a repetir isto nos episódios, mas a verdade é esta: a nossa origem influencia a forma como vemos o mundo, a forma como o mundo chega a nós, ou então a forma como nós chegamos ao mundo, porque realmente há este caminho a ser percorrido. Há quem diga que há a lei da atração e há quem conteste a dizer que há a lei de chegar ao lugar onde me espera, portanto, o lugar onde eu acredito que seja merecedor para o alcançar. E, portanto, trazendo aqui esta visão um bocadinho já de um relacionamento já estabelecido, em que ambas as partes querem continuar, portanto, aqui está tudo fora, aquilo que não entra neste ambiente saudável, ou seja, Claro. tudo aquilo que é abusivo, todas as questões relacionadas com o passar de um limite que nós estabelecemos e que legalmente seja aceitável, estão fora. Isso nem sequer estamos a discutir esse tipo de questões, embora podíamos discutir também nisto, porque é como eu disse, a gente vê sempre o mundo consoante muito com a nossa história. Mas aqui vamos falar naqueles relacionamentos que queremos realmente que funcionem, que nos façam expandir, que nos faça desenvolver, que nos faça crescer. E é exatamente da mesma forma, tanto os relacionamentos em que não estão estabelecidos como aqueles que já estão estabelecidos, vêm sempre muito das minhas necessidades, com a forma como eu vi o mundo. E é muito interessante, quando nós já temos um relacionamento de muitos anos, por exemplo, nós percebemos porque é que eu lá atrás me sentia atraído, o que é que me levou, como é que eu estava, o que é que eu precisava naquela altura. E vemos em muitos casos que muitas vezes o parceiro é a nossa mãe ou o nosso pai. Ou seja, nós buscamos no parceiro aquilo que muitas vezes nos faltou na nossa infância, ou então aquilo que nos identifica. Eu gosto tanto desta qualidade do meu pai, por isso vou escolher um parceiro com esta característica. Eu gosto tanto desta característica da minha mãe, por isso é que eu escolho um parceiro com as mesmas características. Há ali realmente uma afinidade. Por isso é que muitas vezes se diz que não há atração, há muitas vezes a dor que se conecta. Ou seja, aquilo que eu senti, a minha dor, a minha ferida, aquilo que eu precisava, aquilo que para mim me dava segurança, mesmo que esse sentido de segurança não contribuía para o meu desenvolvimento muitas vezes, mas eu sentia-me ali que era seguro. Portanto, às vezes até um ambiente, como tu disseste, que fazia com que a pessoa rejeitasse um relacionamento, que era um ambiente de confusão, discussão, onde haja um conflito e a pessoa não quer se entregar a uma relação, para outros sistemas, isso é aquilo que é seguro. É estar sempre a discutir, é estar num ambiente em que provoco isso. Portanto, eu vou escolher um parceiro que me faça, que me promova esse tipo de discussões, que promova esse tipo de competição. Porque para mim isso é que é um relacionamento, é assim a forma como eu o vejo. E, portanto, começando a analisar isso, percebemos que muitas vezes o nosso companheiro refletiu algo que eu senti em determinado momento. Mas eu fui mudando, o meu parceiro vai mudando, e quando são relações longas, estas dinâmicas vão se alterando. E vamos ver que eles vão ser, o parceiro é quase sempre o espelho daquilo que eu preciso de melhorar naquela altura. No início, se calhar, ele espelhava um determinado tipo de comportamento, não é? Ou eu tinha qualquer atitude que esse parceiro tivesse, era um gatilho para mim, fazia com que eu me sentisse assim. À medida do tempo, isso vai mudando. Aquilo que inicialmente era uma coisa, hoje já é outra, porque
o sistema vai sempre completando. É quase como nós criamos um próprio sistema para que haja desenvolvimento a dois. Por isso é que muita gente diz que a relação é o principal combustível para o desenvolvimento pessoal. Porque sempre que aquilo que não está bem vai sempre ser espelhado vai É sempre. muito imediato, não é? Sim, o parceiro vai sempre nos refletir. Olha, ainda não estás aqui, tu achas que já estás resolvida nisto, mas ainda há isto para ver e para olhar. Sendo que, quando nós já vamos num desenvolvimento pessoal, esta escolha de parceiro já vai ter muito mais consciência. Já vou muitas vezes saber, porque é que eu me estou a sentir atraída por esta pessoa? É por isto ou por aquilo. Portanto, eu própria já vou conseguir identificar e também, de forma consciente, fazer melhores escolhas. Porquê? Porque já estamos a trazer à consciência aquilo que estava no inconsciente. Por isso é que muitas vezes as relações acabam por ser mais difíceis quando já temos um certo desenvolvimento pessoal, ou seja, quando já estamos a ser trabalhados, porque percebemos que muitas vezes estamos a atrair aquilo que ainda não queremos. Muitas vezes aqui estamos a atrair aquilo que ainda não conseguimos trabalhar em nós. Por isso é sempre um jogo e é muito bonito quando estas duas pessoas estão nesta sintonia de desenvolvimento pessoal. Uma professora minha disse uma coisa que eu acho que é muito interessante, porque era um grupo de mulheres que estavam-se todas a desenvolver muito e então quando começamos a perceber estas dinâmicas, os padrões que estamos a percorrer, há sempre uma tendência muito grande de criticar o outro, não é? Chegar a casa e dizer, não, porque tu fazes isto, porque isto é da tua mãe, é do pai, começamos a ser ótimos a identificar qual é que é o gatilho, o que é que está por trás. E a professora disse, vocês tenham atenção, porque vocês é que são as traidoras. E o que é que isto quer dizer? É quando nós nos desenvolvemos, nós é que mudamos. Eles sentiram-se atraídos por uma pessoa. E se essa pessoa muda, já não corresponde a essa pessoa. Portanto, às vezes é muito natural que haja discussões quando uma das pessoas se começou a desenvolver e começou a querer quebrar padrões. Já não quer manifestar o mesmo. Já não quer ter o mesmo tipo de comportamento. E a outra pessoa que se sentiu atraída exatamente por esse tipo de atitude começar a dizer: mas tu estás diferente. Mas quem mudou foi realmente essa pessoa. O outro quer comprar o mesmo, digamos assim. Portanto, tu é que já não estás a vender a mesma coisa. Portanto, há sempre este lugar de, até de humildade, perceber de que eu é que alterei, explicar isto. Portanto, é sempre bonito quando uma pessoa se desenvolve, começa também a perceber que o outro tem o seu tempo. Ninguém muda ninguém. E nesta relação de parceria é mesmo importante não termos esta postura de salvador, porque muitas vezes, quando começamos neste desenvolvimento, começamos a ter consciência, não é? Fomos e até fizemos uma constelação, eu sei exatamente onde é que isto vem. Nós queremos que o outro mude ou que tenha esta consciência imediatamente como nós a tivemos. Mas não, o outro tem o seu tempo, tem os seus processos e respeitar isso é mesmo importante. Portanto, é aquilo que tu estavas a dizer, nós temos que esperar que o nosso cliente tenha o insight, porque sabemos que isso é que vai fazer com que realmente ele queira tomar uma ação, ou que ele compreenda, ou que realmente ressoe nele e que faça sentido. Da mesma forma, numa relação a dois, ninguém muda ninguém, por muita vontade que a gente até tenha. Por exemplo, há muitas relações, sobretudo de mulheres com homens, em que a mulher quer também assumir o papel de mãe do parceiro, quer todo este lado maternal, quer educar, fazer tudo, fazer, lá está, toda a dinâmica que compete a uma mãe, a um lado maternal, não uma parceira ou uma companheira. Isto também se pode ver noutras dinâmicas, mas às vezes é muito comum nós vermos isso. E lá está, e nada foi por acaso. Também, provavelmente, o homem dessa relação sentiu a falta da mãe, ou foi sempre menino da mamã, portanto, há sempre estas duas questões, e também busca uma companheira que tenha exatamente esse perfil. E quando este perfil de mulher que era mãe deixa de o ser, depois o outro vai estranhar. Portanto, nesta combinação e neste tipo de relações que queiram funcionar, eu, claro, sou sempre defensora do desenvolvimento pessoal de ambos, portanto, é sempre algo individual, cada um tem o seu processo, cada um tem que chegar às conclusões individualmente, mas é bom
tentar trabalhar juntos neste tipo de harmonia. Uma das coisas que fez sempre muito sentido e que eu trago muito para as consultas quando estamos a trabalhar muito esta relação são os 5 formas de amor, ou 5 tipos de amar, que é muito giro perceber que cada um percebe o amor de maneira diferente. Portanto, o autor é o Gary Chapman, e ele diz que há 5 formas. Uma é palavras de afirmação, portanto, positivas, aquela pessoa que elogia. Portanto, para essa pessoa, o amor é sempre quando houve elogios, ele também vai amar desta forma, é aquela pessoa que dá elogios, palavras de afirmação. Outra forma de amar é o tempo de qualidade, e eu vou dizê-las todas, se calhar é mais fácil. Portanto, palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço, o toque físico e os presentes. Eu estou aqui a ver, que é para ver se não, se não me esqueço de nenhum. E o mais importante do que saber a forma de amar, portanto, como eu amo ou como gosto de receber o amor, é perceber o que é que está por trás. Por norma, uma pessoa que considere que palavras de afirmação é a sua forma de amar, são pessoas que foram, se calhar, muito criticadas na infância, em que tinham um grande impacto. Por isso, quando recebem uma crítica, sentem logo que não gostam. Ai, ele não gosta nada de mim, ele disse-me isto. Da mesma forma, quando recebem um elogio, ai, ele ama-me imenso, ele disse-me isto. Como uma pessoa, por exemplo, que a forma de amor é o tempo de qualidade, de forma sistémica teve muitas vezes relacionada em que os pais não estavam emocionalmente presentes, o tempo não era dedicado exclusivamente à criança. Portanto, o mais bonito de perceber qual é a minha forma de amor é perceber porque é que eu amo assim, porque é que eu amo desta forma. Uhum. E podemos descortinar isso e trabalhar isso para, das duas, uma. É muito bom nós percebermos se o nosso parceiro, qual é a forma dele amar, para eu corresponder nessa medida, não é? Porque para mim pode ser tempo de qualidade e para outra pessoa pode ser toque físico. Eu Uhum. percebo que, por muito que eu lhe queira dar tempo, ele nunca vai receber esse tempo da mesma forma como recebe um abraço, por exemplo, ou Por isso andar é de que mãos muitas vezes dadas. aquela frase de não faças aos outros o que não queres que te façam a ti, ou faz aos outros aquilo que tu gostarias que te É. fizessem, às vezes, em alguns contextos, pode não resultar assim às mil maravilhas, porque esse exemplo que estás a dar, não é? Se a minha linguagem do amor são atos de serviço e se a tua é o toque físico, se eu estou sempre disponível para te ajudar, mas por algum motivo não tenho neste momento da minha vida esta forma de comunicar tão ativa do toque, para ti vai ficar sempre ali a faltar alguma coisa, entre aspas, não é? E à semelhança daquilo que nós falamos das feridas emocionais, acho que foi na última live, esta questão da linguagem do amor, nós podemos ir beber um pouquinho a cada uma. Há uma que em determinado momento da nossa vida está mais evidente, mas não necessariamente eu tenho que ter só uma, não é? Eu posso ir bebendo das várias, mas por algum motivo, e às vezes era o que estavas a dizer, conforme eu vou trabalhando, conforme eu vou fazendo aqui este trabalho de desenvolvimento pessoal, eu até posso perceber que a minha linguagem neste momento são as palavras positivas, não é? De afirmação positiva, e consigo perceber que é por causa desse exemplo que tu deste, e até me desvio um bocadinho para outro tipo de linguagem, porque, ok, então eu se calhar não preciso de estar tão nesta carência de querer comunicar desta forma o meu amor, então eu posso ir equilibrando até estas formas de linguagem do amor. E enquanto casal também encontrar aqui este equilíbrio. Porque há pouco estavas a dizer uma coisa importante, que é um dos membros vai fazendo o trabalho de desenvolvimento pessoal, e depois às vezes quer mudar o outro. Só que o que acontece? Eu acho que não há melhor prática, vamos dizer assim, do que nós aplicarmos a consciência que expandimos. E quando nós aplicamos a consciência que expandimos, não vamos querer mudar ninguém, nem vamos querer dizer que aquilo que nós estamos a fazer é que é o correto para a relação, aquilo que eu aprendi agora, que eu vi lá na constelação, que não sei o que, não sei o que mais. Então é assim que tu tens que fazer. Quando nós começamos com este trabalho de desenvolvimento, se nós o integrarmos, se nós nos dermos tempo a nós mesmas de viver na prática, por magia, entre aspas, parece que também tudo à nossa volta começa a mudar, nomeadamente as conversas que a pessoa tem connosco, a forma como ela nos aborda. Claro que
voltar a reforçar o parêntese inicial que tu fizeste. Isto aqui não abarca relacionamentos que sejam abusivos, que sejam tóxicos, que sejam efetivamente até envolvidos em contornos legais. Estamos a falar de relacionamentos onde há respeito, onde há aqui esta consideração pelo outro e o respeito pelo outro. Então, quando nós começamos neste desenvolvimento, mesmo que o outro não comece, se nós experimentarmos aplicar a consciência que foi expandida na prática, por magia, olha que ele agora até traz aqui uns temas diferentes, até me aborda de forma diferente. Eu estou a falar no meu caso, não é? Porque relaciono-me com homens, mas isto aqui é transversal a qualquer tipo de relação e a qualquer tipo de relacionamento. Portanto, é isso, a beleza de nós evoluirmos juntos, de nós evoluirmos aqui também enquanto humanidade, do micro para o macro, acaba por ser muito bonito. Sim, e é isso mesmo, sabes? E o bonito de quando começamos a trabalhar em nós é que começamos a perceber que tudo à nossa volta começa a ajustar-se. Nós, quando é mesmo bonito ver que quando começamos a trabalhar, lá está, uma ferida ou um ponto, percebemos que o nosso parceiro ou a própria vida já não nos vai trazer aquilo, porque nós já ultrapassamos, digamos assim, aquele teste. É mesmo ver isto como uma escola. É como, agora já fiz aquela cadeira, vai haver um outro ponto, porque nós estamos sempre a desenvolver. E percebemos que, realmente, às vezes depois dizemos, ele está tão diferente, ele mudou tanto. Porquê? Porque nós nos trabalhamos, a dinâmica mudou, as necessidades de aquele parceiro ou este relacionamento ou esta relação não mostrar determinadas coisas deixam de ser necessárias e passam a ser outras. Por isso esta consciência ajuda muito e é como tu disseste, mais importante é perceber o que está por trás desta forma de amar para eu própria me conseguir trabalhar nisso. Se eu percebo realmente que eu amo desta forma, trabalhando, eu vou conseguir alcançar todas as outras formas. Isso. E o interessante, que eu acho que até é a forma de conclusão que tu disseste, um, é bonito, lá está, esta parceria dos dois. Não, ninguém muda ninguém, mas se eu realmente integrar aquilo que é sempre eu. Portanto, eu integrar a expansão, o desenvolvimento que fiz, vai sempre ressoar também no outro, mais do Uhum. que querer alterar, seja o que for. Portanto, É olha, em isso. termos até de conclusão, sugiro um exercício muito simples para quem tenha um relacionamento e que realmente queira mudar, é realmente trabalhar este lado invisível. E às vezes basta estarmos presentes. Aqui o exercício sugere que deem um abraço. Sabem aquele abraço em que conseguem quase ouvir o coração do outro? Não precisa-se dizer nada. Às vezes há grandes transformações em que este exercício é praticado, por exemplo, diariamente. Basta um minuto, Uhum. um abraço presente para o meu campo morfogenético, elétrico, consiga se conectar com o outro. Porque muitas vezes nós dormimos na mesma cama, partilhamos a mesma casa, mas não chegamos ao outro. Não conseguimos aceder ao outro, nem o outro a nós. E de facto isso pode fazer a grande diferença, esta presença, este estar lá. E não precisa ser por muito tempo, basta realmente um minuto por dia, este lado. E para quem não tem um relacionamento e que queira muito, eu sugiro que realmente haja esta percepção de observador. Eu sou eu e a minha relação é quase como uma identidade. E como é que eu Uhum. quero que seja essa identidade? Que já não sou eu, é um nós. Portanto, Uhum. visualizar este nós com o sentido de o que é que seria interessante este nós ser para este eu. Uhum. Mais até do que loiro, moreno, de olhos azuis, que me faça isto e aquilo e o outro. É como seria este nós? E este nós sou eu e outra pessoa. Portanto, é um exercício de perspectiva que eu acho que também é muito interessante. Uhum. E E pronto. nós não tocamos aqui num ponto, mas agora só assim para fechar, também deixar Sim. aqui que acho que é um ponto importante, que é quando nós escolhemos dar o sim a alguém, isto é simbólico, não precisa ser no altar, né? Nós temos que nos lembrar que aquela pessoa
da mesma forma que nós temos a nossa própria história, da mesma história que nós temos a nossa mochila, a pessoa vem com a história dela. Então, nós, quando estamos a aceitar relacionar-nos com aquela pessoa, não podemos pensar que é exclusivo àquele jardinzinho que é aquela pessoa. Ela vai estar a espelhar também dinâmicas da sua própria história, da sua própria realidade, da sua própria relação familiar, com pai, mãe, com ancestralidade. E se nós temos essa empatia de nós para nós mesmos, de perceber que eu tenho a minha história, eu tenho aqui esta dinâmica, lembremos-nos que do outro lado também está uma pessoa com todo uma É um bagagem e sistema. com toda. Exatamente, é a união de dois sistemas. Dois, ou dependendo, não é? Exato. Mas sim, é a união de dois sistemas, e pronto, é isso que não nos podemos esquecer também, que não é só aquela que é a nossa realidade, mas também lembrarmos-nos da realidade da outra pessoa e de acolher tanto quanto possível depois todo esse sistema que chega à nossa vida. É isso mesmo. E pronto, ficamos por aqui. Um grande beijinho e até para a semana. Beijinho. Se sentirem, partilhem a live com quem as sentirem e acharem que possa ser interessante, ajudem a que esta informação chegue a mais pessoas. Um grande beijinho e até É para a isso, semana. um beijinho, até já.